Imagine uma terra onde o vento sopra como açoite e o horizonte é um mar de grama sem fim, onde o som das patas de cavalos ecoa como trovão e a fumaça no céu é sinal de guerra. Em meio a esse mundo selvagem, nasceu um menino, não em berço de ouro, mas entre lanças, lutas e cicatrizes. Um filho das estepes. Ninguém sabia seu destino, mas todos iriam conhecer seu nome. Átila, aquele que fez o império sangrar, aquele que o próprio tempo não ousou esquecer. O sol nas estepes não nasce suavemente. Ele se impõe, rasga o horizonte com sua luz dourada, aquecendo uma terra de extremos, onde o frio da noite pode matar e o calor do dia fere como lâmina. Foi neste mundo selvagem, por volta do ano 406 d.C., que nasceu aquele que mais tarde seria chamado de flagelo de Deus. Não há registro de sua mãe, nem relatos certos de sua aparência na infância. Apenas lendas murmuradas entre gerações. Mas todos os contos começam no mesmo lugar, entre cavalos selvagens e guerreiros endurecidos pela poeira e pelo sangue. O nome Átila viria depois. Na infância, era apenas um menino pequeno entre homens duros. Os hunos não eram dados à ternura. Cada jovem era tratado como parte de um rebanho a ser moldado ou descartado. Desde muito cedo, ele montava cavalos antes mesmo de aprender a andar com firmeza. Seu primeiro arco foi colocado em suas mãos antes dos 10 anos. A primeira morte que presenciou não foi de um inimigo, mas de um animal. Um lobo abatido por seu pai em um duelo de olhos e dentes. Aprenda com isso, teria dito seu pai. Ou você caça ou é caçado. A vida nas estepes era brutal. As tribos eram nômades em constante movimento. Comida era conquistada, não cultivada. Território era defendido com sangue. Os hunos viviam em tendas com poucos pertences, mas carregavam a ferocidade de um povo moldado pela sobrevivência. Em meio a isso, o jovem Átila foi forjado como se forja ferro bruto, com fogo e martelo. Ele aprendeu a cavalgar por dias sem descanso, a atirar flechas com precisão mortal enquanto cavalgava e a manter o silêncio, observando homens mais velhos como se cada gesto fosse uma lição. Seu tio Ruga era o líder, um homem respeitado, temido pelos clãs vizinhos e pelos próprios romanos. Ruga não era afeito a sorrisos. Seu olhar era de pedra e suas decisões absolutas. Mas algo em Átila chamava sua atenção. O garoto não apenas era forte e ágil, era observador. Quieto, mas com os olhos sempre alertas. Via coisas que outros ignoravam. Sabia quando um cavalo estava cansado, quando um guerreiro mentia, quando o vento anunciava mudança. Ruga passou a levá-lo em viagens diplomáticas com outros clãs. O menino ouvia discussões entre líderes, aprendia a linguagem do poder, da manipulação. Certo dia, viram de longe uma caravana romana atravessando as planícies, carregando tributos, ouro e mercadores. Átila não disse nada, apenas observou em silêncio até que Ruga falou. Eles nos temem, mas ainda não o suficiente. Aos poucos, Átila entendeu que força não era apenas empunhar uma espada, era saber quando usá-la. Essa lição foi reforçada por outro mestre inesperado, um prisioneiro romano, mantido vivo por Ruga como conselheiro. Era um homem velho, de barba branca e olhos cansados, que havia sido diplomata no Oriente. Ele ensinava latim aos poucos e contava histórias de Roma, Constantinopla, dos deuses e dos imperadores. Átila escutava, absorvia. E ao contrário dos outros jovens, não zombava do velho, porque sabia que até mesmo um inimigo podia carregar sabedoria. Com os anos, sua reputação começou a crescer. Ainda jovem, já demonstrava habilidade militar, liderando pequenos grupos em caçadas e escaramuças contra tribos rivais. Mas não era apenas sua força que o destacava. Era a maneira como os outros o seguiam, por respeito, por medo, por uma mistura dos dois. Átila já começava a se tornar o que os hunos admiravam, não apenas um guerreiro,
mas um condutor de destinos. Foi durante uma primavera sangrenta que ele viu de perto o preço da guerra. Uma aliança entre tribos hunas e godas havia se rompido e o campo virou cemitério. Átila tinha apenas 13 anos quando enfrentou seu primeiro combate real. O sangue salpicou sua pele, o som de ossos quebrando ficou gravado em sua mente como uma música fúnebre. Mas ele não hesitou, atacou, matou, sobreviveu. E depois disso não olhou para trás. O tempo passou e as planícies não ficaram menos implacáveis, mas Átila ficou mais forte, mais cruel quando necessário, mais inteligente sempre. Aos 17 já era temido entre muitos. Aos 20 era considerado uma força da natureza, alguém que os deuses, se existissem, haviam colocado ali com um propósito. Os romanos, nesse período, viam os hunos com desconfiança e terror, e começaram a perceber o nome Átila surgindo em relatórios de espionagem, em murmúrios das fronteiras. Ele era ainda jovem, mas já deixava rastros, não porque queria ser conhecido, mas porque não havia como ignorá-lo. Ele era o lobo que surgia da névoa, que não precisava uivar para ser temido. Certa noite, enquanto olhava as estrelas deitado sobre a relva gelada, Ruga lhe perguntou: "O que você vê aí em cima?" Átila respondeu: "Nada e tudo. Vejo um lugar onde nenhum imperador pode nos alcançar." Ruga sorriu, pela primeira vez em anos. "Então um dia você será mais do que eu, porque eu apenas olho para a terra, mas você já olha para o mundo." E assim se formava o homem que em breve não seria mais apenas um filho das estepes, mas o açoite da história, a sombra que pairaria sobre reis, imperadores e cidades inteiras. Átila, o menino que nasceu para queimar impérios. O tempo não espera reis, muito menos bárbaros. Quando Ruga tombou, não houve cortejo, nem ritos romanos. Apenas a fumaça de sua pira funerária dançando contra o céu azul das estepes. Mas aquele fogo não era apenas um adeus. Era o sinal do fim de uma era e o início de outra, forjada na ambição de dois irmãos, Átila e Bleda. A liderança dos hunos não se passava por hereditariedade pura. Era preciso mais do que sangue. Era preciso respeito, influência, medo. Átila, com sua frieza calculada, já era temido por muitos, mas foi seu irmão Bleda quem recebeu o posto principal de comando após a morte do tio, mais velho, mais político, mais complacente com os nobres das tribos aliadas. Átila, no entanto, aceitou, ou assim pareceu. Dividiu o trono e as decisões, mas não o poder real. Ele esperou, observou, como um lobo ao lado de outro, fingindo companheirismo, mas sempre pronto para o momento da mordida. Juntos, apresentaram uma face unida aos romanos. E Roma, como sempre, acreditou no que queria ver. O Império Bizantino, desgastado por conflitos internos e invasões constantes, preferiu selar acordos do que arriscar guerras. Os hunos, agora sob liderança dupla, foram convidados a Constantinopla. Receberam ouro, títulos e promessas. Tratados foram assinados com pompa. O império pagaria tributos anuais em troca de paz nas fronteiras. Mas Átila via além da superfície. Cada presente era uma humilhação disfarçada. Cada gesto de respeito, um truque romano para mantê-lo sob controle. Ele aceitava os termos, sim, mas como quem recolhe lenha antes da tempestade. O ouro de Roma servia para armar seus homens, treinar seus cavaleiros, comprar lealdade. Ele sorria para os emissários bizantinos com olhos de fogo escondidos sob gelo. Internamente, Átila começou a agir com mais ousadia. Estabeleceu um corpo de elite entre seus guerreiros. Não eram apenas os melhores lutadores, mas também os mais leais. Chamavam-se os Garras do Lobo, homens silenciosos, rápidos, mortais. Eles executavam ordens sem questionar, vigiavam inimigos internos, interceptavam mensagens, sufocavam traições antes que pudessem germinar.
Bleda, envolvido em banquetes e discursos, não via a sombra crescendo atrás de si. O ápice da tensão entre os irmãos surgiu após um tratado rompido. O Império Bizantino, acreditando que os hunos haviam se acalmado, parou de pagar os tributos. Bleda desejava renegociar. Átila exigia guerra. O impasse não foi resolvido com palavras. Foi decidido com sangue. Em uma manhã envolta por névoa, durante uma caçada, Bleda caiu de seu cavalo. Foi a versão oficial. A sela teria escorregado, o animal se assustado. Quando os guerreiros o encontraram, seu corpo estava partido contra as pedras, mas muitos não acreditaram. E Átila nunca desmentiu. Aos olhos dos clãs, o lobo havia comido seu irmão. E agora, sozinho, uivava para toda a estepe. Com o trono unificado, Átila não perdeu tempo. Convocou todos os líderes tribais, um a um, não para pedir fidelidade, mas para exigir. Não com ameaças, com demonstrações. Deixou claro que qualquer dissidência seria esmagada, mas ofereceu recompensas àqueles que o seguissem sem hesitar. Terras, botins, proteção. Os líderes aceitaram, alguns por admiração, outros por medo. O resultado era o mesmo. Pela primeira vez, todas as tribos hunas marchavam sob um único estandarte. Nascia ali a Era de Ouro dos Hunos. Átila estabeleceu uma capital móvel, uma grande tenda central cercada por centenas de outras, onde seus generais e conselheiros dormiam, onde decisões de guerra eram tomadas entre barris de hidromel e mapas desenhados à mão. Ele mantinha uma rotina disciplinada. Acordava antes do sol, treinava com espada curta, ouvia relatórios de todas as fronteiras. Seus espiões traziam notícias de dentro de Constantinopla, de Ravenna, até mesmo de Alexandria. Nenhum imperador estava seguro de seus olhos. Ao contrário dos reis romanos, Átila não se cobria de ouro. Sua túnica era simples, de cor escura, sem joias. Sua barba era curta, seus cabelos presos em tranças guerreiras. Mas quando falava, silêncios nasciam. E quando marchava, exércitos seguiam. A guerra contra o Império Bizantino não tardou. Em 441, Átila atravessou o Danúbio como um raio. Tomou cidades, pilhou fortalezas, queimou vilas inteiras. Os exércitos bizantinos, pegos de surpresa, não conseguiram resistir. O terror se espalhava antes das tropas chegarem. Diziam que Átila não era um homem, mas uma maldição. Que o próprio céu escurecia quando seus cavaleiros surgiam. Mas Átila não era um bárbaro cego. Ele sabia quando parar, quando exigir, quando transformar conquista em negociação. Assim, diante da devastação, o Império implorou por novo acordo. Átila, mais uma vez, recebeu ouro, mais poder e mais tempo. A diplomacia se tornara uma arma tão letal quanto sua espada. Recebia embaixadores romanos com educação, oferecia vinho, escutava atentamente e os mandava de volta com promessas que muitas vezes não cumpria. Jogava com a linguagem, com o medo, com o orgulho dos romanos. Sabia que a verdadeira guerra era travada antes do primeiro grito no campo de batalha. Foi nesse período que conheceu Prisco, o historiador e diplomata romano. Prisco o descreveu como simples, mas sagaz, carismático e perigoso, como uma lâmina escondida sob o manto. Átila o tratou bem. Mostrou-lhe sua corte, seus métodos, até suas esposas, mas nunca suas intenções. Com todos, inclusive seus aliados, mantinha um véu entre o que dizia e o que planejava. Era um jogo de sombras. Enquanto o império se corroía por dentro, Átila crescia, e com ele crescia a lenda. Entre seus homens, já não era mais apenas um líder, era o escolhido, o portador do destino, o arauto da queda dos impérios. Alguns diziam que sonhava com cavalos de fogo, outros que seus olhos brilhavam no escuro. O medo virou fé, a fé, poder. Com os tesouros romanos, armou novas legiões, reformou técnicas de ataque, melhorou o uso de arqueiros a cavalo.
Adotou estratégias aprendidas com prisioneiros romanos. Em pouco tempo, seu exército era uma máquina, veloz, impiedosa e imprevisível. Em 447, invadiu a Trácia e os Balcãs. Tomou Sofia, ameaçou Constantinopla. Os romanos ergueram muralhas, pagaram somas exorbitantes. Atila recuou, não por fraqueza, mas por cálculo. Ele queria mais do que terras, queria ser o fantasma que rondava os corredores do poder. A lembrança constante de que nenhum império era eterno. Foi também nessa fase que seus generais começaram a notar algo mais profundo. Atila não lutava apenas por conquista, lutava para corrigir uma humilhação histórica, para vingar séculos de desprezo, pilhagem e escravidão, para mostrar que os povos das estepes, considerados bárbaros por Roma, eram mais fortes, mais resistentes, mais puros. A Europa inteira começou a tremer ao som do nome Átila. Cartas eram trocadas entre reis e bispos, discutindo como detê-lo. Mas ninguém ousava enfrentá-lo diretamente. Ele era o fogo, e todos, palha seca. Na noite em que retornou de sua última campanha nos Balcãs, sob uma lua encoberta, Atila observou seu exército descansando em silêncio. Os cavalos exaustos, os homens dormindo com as mãos nas armas, e ele sozinho, com o olhar distante. Disseram que ele sussurrou: "Ainda não chegou a hora, mas chegará." "Quando?" perguntou um guarda. "Quando Roma ouvir meus passos no mármore de seus salões." E assim, o homem que havia assassinado o próprio irmão, humilhado impérios e unificado um povo que antes vivia em guerra, preparava-se para o próximo passo, o passo que mudaria a história. Atila não era mais apenas um líder dos hunos. Ele era a marcha do destino. Os ventos que sopravam das estepes já não traziam apenas o cheiro de cavalos e couro. Agora carregavam algo mais pesado. Algo que sufocava cidades inteiras antes mesmo da chegada das tropas. O nome de Atila. Em mosteiros e fortalezas, nos campos e nas cortes, uma única expressão ganhava força: Flagellum Dei, o flagelo de Deus, assim o chamavam. Não um rei, não um homem, mas uma maldição viva enviada dos céus para punir os pecados do mundo. Mas Atila não se via como punição, ele se via como justiça. Após dominar o leste europeu com mão de ferro, Atila voltou-se para o coração do continente. Povos germânicos, citas e eslavos começaram a cair sob sua sombra. Onde antes haviam tribos em disputa, agora havia um só comando. O estandarte uno, com sua simplicidade brutal, tremulava sobre vilarejos devastados, rios tingidos de sangue e florestas carbonizadas. Mas Atila não buscava apenas destruição. Ele buscava unidade pelo medo. A cada vitória, mais líderes tribais se curvavam. Não porque eram convencidos, mas porque eram vencidos. O medo era a nova língua franca da Europa Oriental. E Atila, seu mais eloquente orador. Os ataques eram relâmpago. Cidades como Naissus e Margus, outrora fortificadas, foram dizimadas em questão de horas. Arqueiros montados rodeavam muralhas, lançando nuvens de flechas que eclipsavam o céu. Os poucos que resistiam eram reduzidos a pilhas de corpos em praças silenciosas. Os que se rendiam, às vezes, eram poupados, às vezes não. Atila sabia que a incerteza era ainda mais poderosa que a morte. Foi nesse clima que ele começou a consolidar não apenas seu domínio, mas sua lenda. Em suas campanhas, exigia que bardos e cronistas espalhassem histórias exageradas sobre seus feitos. Não como mentiras, mas como armas. Histórias de vilas onde o sangue cobria os telhados, de homens que enlouqueciam só de ouvir seu nome. O terror virava reputação. A reputação, poder. Ao mesmo tempo, Atila expandia sua rede de espiões e diplomatas. Sabia que as guerras se venciam no campo de batalha, mas se decidiam antes, nas salas de audiência, nos becos das capitais inimigas, nas cartas roubadas.
Constantinopla continuava a enviar tributos, mas também a conspirar. Roma fingia neutralidade, mas armava seus generais em segredo. Atila sabia de tudo. Ele passou a reunir conselheiros de vários povos, germanos, citas, até romanos renegados. Questionava, aprendia, adaptava. Não era um bárbaro cego pela tradição. Era um pragmático absoluto. Se uma ideia funcionava, ele a tomava para si. Se não, esmagava. Seu exército tornou-se mais do que uma horda. Era uma estrutura multinacional, ágil, com funções bem definidas. Cada unidade sabia sua posição, cada general conhecia os planos. Seus ataques seguiam táticas moldadas pela geografia, pelas estações, pela fraqueza psicológica do inimigo. Ele entendia que o tempo era uma arma. Atacava no auge do inverno, quando os romanos esperavam descanso. Cruzava rios congelados como quem atravessa uma ponte. Surpreendia, cercava, incendiava. Durante a campanha no Danúbio Inferior, Atila cercou mais de 15 cidades em apenas 2 meses. Algumas não resistiram um dia. Outras caíram antes mesmo de serem cercadas, entregando chaves em pânico. Entre seus próprios homens, surgia o medo de que ele fosse mais do que humano. Sua disciplina, sua resistência à dor, sua capacidade de ver através das mentiras políticas, tudo era visto com reverência quase religiosa. Foi nesse período que a figura de Atila começou a ultrapassar os limites do mundo real. Chamavam-no de o último rei dos tempos antigos. Diziam que ele podia ver o futuro nos sonhos, que cavalgava sem dormir por dias, que bebia o sangue dos inimigos derrotados em taças de prata. Exageros que ele nunca desmentia. Deixava que o mito se construísse sozinho. A relação com o Império Bizantino atingiu seu ponto de ruptura quando o imperador Teodósio II tentou assassinar Atila por meio de embaixadores corrompidos. O plano falhou e Atila, furioso, usou isso como justificativa para lançar uma nova ofensiva devastadora. A primavera seguinte foi marcada por uma marcha de destruição que parecia bíblica. Cidades como Singidunum, Belgrado e Serdica, Sofia, foram engolidas pelas chamas. Aqueles que escapavam corriam para os montes, levando apenas histórias. Histórias de olhos brilhando na escuridão, de machados que cortavam como vento, de crianças levadas para nunca mais serem vistas. Muitos começaram a acreditar que ele era, de fato, enviado por Deus, ou por algo pior. Os cristãos, especialmente, viam em Atila a realização das profecias apocalípticas. Monges registraram em pergaminhos que um cavaleiro do leste, vestido de trevas, viria para provar a fé dos homens. Pinturas começaram a retratá-lo como o próprio quarto cavaleiro, aquele que trazia a morte. Mas Atila também era homem. E como homem, tinha sede de algo que nenhum ouro poderia saciar: a eternidade. Para isso, ele não poderia ser apenas o terror do leste. Precisava entrar na alma da civilização romana. Precisava desafiar a própria ideia de império. Então, seus olhos se voltaram para o ocidente. Antes de partir, reforçou o pacto com os citas e os ostrogodos. Deixou governadores militares nas regiões conquistadas. Criou uma linha de abastecimento improvisada com caravanas que o seguiam com grãos, armas, cavalos e escravos. Preparava-se para a guerra total, mas diferente de outros conquistadores, Atila não marchava por ambição desordenada. Cada passo era calculado. Sabia que Roma, a Roma do Ocidente, estava mais frágil do que nunca. Dividida entre generais rivais, cercada por inimigos e afogada em sua própria decadência. Ele não queria apenas tomar cidades, queria quebrar o espírito romano. E assim, avançou. Sua bandeira, negra com um círculo em chamas, agora era reconhecida em todos os cantos do continente. O som de seus cascos se tornou o prelúdio da morte. Os vilarejos começaram a se esvaziar antes de sua chegada.
Famílias inteiras abandonavam campos férteis, preferindo a fome ao encontro com o flagelo de Deus. Em algumas regiões, sacerdotes tentavam enfrentá-lo com orações e relíquias. Em outras, guerreiros desesperados erguiam muralhas improvisadas. Nada funcionava. Atila era como uma onda. Você não para a onda. Você apenas reza para que ela passe. Durante uma noite estrelada, nas margens do Reno, um prisioneiro romano foi trazido à sua tenda. Tremendo, ele perguntou: "O que você quer, Atila? Por que nos persegue?" Atila, em silêncio, serviu-se de um gole de hidromel. Então respondeu: "O mundo esqueceu o medo. Eu sou a lembrança. O silêncio que precede uma tormenta sempre foi mais cruel do que o trovão." E foi assim que o Ocidente soube da chegada de Atila. Não pelo estrondo dos cascos, mas pelo cessar de todas as mensagens. Cidades inteiras sumiram do mapa. Nenhum correio retornava. Nenhuma tropa voltava a ser vista. Apenas as fronteiras, de repente, ficaram nuas. E os romanos, enfim, perceberam que não estavam mais olhando para o Oriente. O Oriente agora olhava para eles. Atila avançava como um rio selvagem. Vinha acompanhado de dezenas de tribos unificadas sob sua voz. Ostrogodos, gépidas, citas, alanos, homens de todas as línguas reunidos por uma única promessa: guerra. Cada um com seu próprio ódio de Roma, cada um com sua dívida de sangue. E Atila era o cobrador. As planícies da Panônia foram os primeiros palcos do terror. As guarnições romanas ali mal tiveram tempo de reagir. Fortes foram incendiados durante a noite. Seus soldados mortos nos sonhos. Ninguém escapava. Os que eram capturados com vida serviam como mensageiros vivos. Voltavam para suas cidades carregando nas costas marcas em brasa, para que jamais esquecessem o nome do invasor. Quando Atila atravessou os Alpes Julianos, os poucos exploradores que sobreviveram falaram de algo inédito: um exército que se move como se fosse um só corpo. Homens, cavalos, carruagens, arqueiros, lanças, tambores, tudo em sincronia. Nem Alexandre, nem César, nem Aníbal tinham provocado tamanho pânico antes mesmo do primeiro golpe. O Império Romano do Ocidente estava quebrado, mas ainda respirava. Seu regente de fato, o general Flávio Aécio, era um homem endurecido pela política e pela espada. Quando soube que Atila se aproximava da Gália, não hesitou. Correu para reunir o que restava da dignidade de Roma, e com ela aliados improváveis. Visigodos, burgúndios, francos, saxões, todos eles já haviam cruzado espadas com Roma e agora se viam lutando por ela, mas não por lealdade. Lutariam por suas casas, suas famílias, sua sobrevivência, e foi essa união frágil, costurada com desespero, que Atila encontrou ao pisar na Gália. A marcha pelas planícies francesas foi marcada por rastros de sangue. Reims caiu, Metz foi incendiada, Troy cercada. Os campos antes verdes agora ardiam sob nuvens negras. Os corpos dos mortos não eram enterrados, serviam de aviso para os próximos. Atila não procurava apenas vitória. Ele queria ser lembrado. Por onde passava, fazia questão de deixar monumentos de ruína. Colunas quebradas, igrejas reduzidas a cinzas, estradas pavimentadas com ossos. Cada gesto seu era calculado para impactar a memória dos vencidos. Um império pode ser reconstruído, mas uma lembrança de terror, essa é eterna. As crônicas locais falavam de uma noite em que o céu parecia ter sido rasgado. Uma estrela cadente teria caído na direção do acampamento huno. Os sacerdotes romanos disseram que era um presságio do fim. Os guerreiros hunos, porém, comemoraram. Diziam que era o espírito de Marte saudando seu filho escolhido. No coração do império em Roma, o pânico era absoluto. O Senado não sabia se enviava embaixadores ou tropas. O Papa, temendo o pior, mandava orações em todas as direções. Mas Atila não marchava para Roma. Ainda não. Ele queria quebrar o Ocidente por dentro.
Começar pelo sangue romano, sim, mas pelas veias da província, deixar a capital sangrar lentamente. Foi então que as trilhas convergiram. No verão de 451, nas vastas planícies dos campos cataláunicos, o mundo antigo encontrou seu ponto de ruptura. De um lado, Atila, montado em seu cavalo negro, o machado preso às costas, os olhos como carvões acesos. Seu estandarte balançava ao vento com manchas de sangue seco. Ao seu redor, uma horda silenciosa aguardava o sinal. Do outro lado, Aécio, liderando o que restava da honra romana, ladeado por reis visigodos e chefes tribais, cada um com seu medo, mas também com sua fúria. O encontro seria apocalíptico, e Atila sabia disso. Antes da batalha, cavalgou entre seus homens e disse: "Hoje, nós não lutamos apenas contra soldados, lutamos contra a história. Que ela se lembre de nós como a tempestade." E a tempestade caiu. Os ventos dos campos cataláunicos sussurravam histórias antes mesmo da primeira lança ser lançada. Diziam que ali, naquele solo seco e irregular, as próprias divindades aguardavam em silêncio o desfecho de um conflito que definiria os contornos do mundo antigo. Era o ano de 451 d.C., e o Império Romano do Ocidente, com seus ossos já frágeis, enfrentaria o mais temido de todos os invasores, Atila, o flagelo de Deus. Ele veio como a tempestade que prometera. Ao sul do rio Marne, sobre campos manchados pelo pôr do sol, os exércitos se alinharam como sombras diante do abismo. Atila no centro, rodeado por sua horda huno-germânica, uma massa viva de destruição. Cavalaria leve, arqueiros montados, lanças prontas para perfurar céu e carne. Os hunos não lutavam por glória ou honra, lutavam pela aniquilação. Do outro lado, a coalizão mais improvável desde os tempos de Alexandre. Romanos liderados por Flávio Aécio, visigodos sob o comando do rei Teodorico I, além de alanos, burgúndios e francos. Um exército costurado com medo, orgulho e desespero, mas com um único propósito: impedir que a besta devorasse Roma. Na véspera da batalha, Aécio caminhou sozinho pelo campo vazio. Tocou o chão seco com os dedos e disse: "Se morrermos aqui, morreremos como homens. Se vencermos, o mundo ainda terá uma chance." A alvorada seguinte chegou vermelha. O céu parecia refletir o sangue que ainda não havia sido derramado. Os tambores hunos ressoaram primeiro, graves, contínuos, como o batimento de um coração descontrolado. As lanças erguidas como florestas de aço. Então veio o som dos cascos, uma sinfonia de terror que sacudiu o chão. Atila lançou o primeiro ataque com sua cavalaria arqueira, milhares de homens em círculos perfeitos, atirando flechas em chamas enquanto galopavam com precisão sobrenatural. As fileiras romanas tentavam resistir, mas suas formações eram constantemente quebradas por essa dança mortal. Cada flecha encontrava um lar: olhos, gargantas, corações. Aécio, conhecedor das artes da guerra, manteve a calma. Ordenou que os alanos absorvessem o impacto inicial, enquanto os visigodos se mantinham firmes no flanco direito. Ele sabia que a batalha não seria vencida pela força bruta, mas pela paciência e pelo uso correto do terreno. No meio da tarde, os visigodos investiram. Liderados por Teodorico, um rei já velho, mas com alma incendiária, romperam a lateral do exército huno, forçando-os a recuar alguns metros. Foi a primeira vez em anos que os homens de Atila deram um passo atrás. E isso causou um silêncio terrível entre eles. Como se o impossível tivesse acontecido. Atila, furioso, desmontou. Caminhou entre seus soldados gritando palavras em línguas antigas. Ele próprio empunhou sua espada curva e se lançou em combate. Não havia honra em assistir de longe. Ele sangrou, ele matou. Seus olhos em brasa exigiam o sacrifício de cada homem ali presente.
Para ele, recuar era morrer, avançar, mesmo rumo à morte, era vencer. O rei Teodorico, liderando seu povo como um ancestral de lendas, foi mortalmente ferido por uma lança enquanto perseguia hunos em fuga. Seu corpo caiu e foi pisoteado pelos cavalos. Mas sua morte não enfraqueceu os visigodos, pelo contrário, gritaram seu nome como um feitiço. E avançaram com a fúria de um povo que sabia que só os mortos conhecem o fim da guerra. O centro do campo tornou-se um inferno. Nuvens de poeira cobriam o céu. O chão escorregadio de sangue dificultava qualquer movimento. Os gritos dos feridos se misturavam ao clangor das espadas. Não havia mais formação, apenas caos. Cada homem por si. Cada lâmina uma sentença. No fim da tarde, os hunos começaram a ceder terreno. Pela primeira vez, a invencibilidade de Átila vacilava. Os romanos, sentindo o cheiro da vitória, pressionaram. Mas Aécio, estrategista frio, recuou suas tropas no momento exato. Não queria destruir os hunos, queria quebrá-los por dentro. Átila, vendo que não poderia vencer naquele dia, recuou para o centro de seu campo. Ordenou que cadáveres fossem empilhados ao redor de sua tenda. Uma muralha de mortos. Ele se preparava para morrer. Preferia o suicídio à rendição. Mas Aécio não atacou. Sabia que uma fera encurralada é mais perigosa. Preferiu deixá-lo sangrar. Preferiu deixá-lo viver, para que o medo sobrevivesse com ele. Naquela noite, sob o luar pálido, Átila sentou-se sozinho, envolto em silêncio. Seus generais discutiam a retirada. E ele, contemplando o céu, disse apenas: a terra bebeu sangue suficiente por hoje, mas ainda não se saciou. No dia seguinte, Átila partiu. Mas não como derrotado. Partiu como um presságio. A Batalha dos Campos Cataláunicos foi considerada um empate estratégico. Os romanos sobreviveram. Os visigodos choraram seu rei. E os hunos voltaram para o leste. Mas com sede maior do que nunca. O mundo havia mudado. Roma sabia que não era mais o centro do universo. E Átila sabia que sua lenda era maior do que qualquer conquista. E assim, entre poeira, ossos e silêncio, encerrou-se o confronto que quase destruiu o coração do Ocidente. Mas o nome de Átila, esse, jamais recuaria. O campo do poder de Átila não era feito apenas de lanças, cavalos e chamas. Atrás da cortina de poeira, deixada por suas invasões, existia um mundo menos visível, mas igualmente feroz. O mundo das alianças seladas no leito, das negociações entre sussurros e véus, onde mulheres se tornavam chaves de impérios e sentenças de guerra. No coração da tenda real, onde o couro se misturava com seda saqueada e peles de lobo, reinava o silêncio atento de esposas, concubinas, espiãs e princesas. E no centro disso tudo, o olhar impenetrável de Átila. Diziam que ele tinha muitas mulheres, talvez dezenas, algumas por desejo, outras por necessidade. Cada união era um gesto político, uma jogada de xadrez entre povos que não conheciam a paz. Ele raramente demonstrava afeição, mas também não era cruel sem razão. Sua vida doméstica refletia o caos organizado de sua guerra. Ninguém sabia ao certo quem era a favorita, ou se havia alguma. O coração do flagelo de Deus era território disputado e vigiado com mais atenção do que qualquer fronteira romana. Mas uma mulher emergiu dessa névoa como a mais simbólica de todas. Honória, irmã do imperador Valentiniano III. Uma jovem romana, criada entre colunas de mármore, perfumes e ouro. Quando soube que seria obrigada a se casar com um senador velho e inútil, ela tomou uma decisão que sacudiria o mundo. Escreveu a Átila. Na carta, que chegou dobrada entre as dobras de um presente diplomático, ela oferecia o impensável: sua mão em casamento. E com ela, metade do Império Romano do Ocidente como dote. Não era apenas uma súplica, era uma proposta de aliança mortal. Roma pedindo socorro ao próprio pesadelo. Átila leu a carta em silêncio.
O gesto arrancou-lhe um sorriso. Um império oferecido como dote. Era poesia brutal. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, passou dias cavalgando sozinho pelas planícies húngaras, refletindo. Sabia que, aceitando, provocaria a ira de Roma. Recusando, perderia uma oportunidade de ouro. Finalmente, ele mandou um emissário a Constantinopla com uma mensagem simples. Aceito a mão de Honória e reivindico o que é meu por direito. O pânico tomou conta do Senado romano. O imperador, furioso com a traição da irmã, a trancou em um convento. Mas o estrago já estava feito. Atila não esqueceu. Usou a proposta de Honória como justificativa formal para marchar rumo à Gália. Sua guerra ganhou um novo nome: casamento. Seus generais sabiam que por trás dessa alegação havia apenas estratégia. Mas o povo huno viu nisso um sinal dos deuses. Seu líder tomaria uma imperatriz, e com ela, o mundo. Dentro de sua tenda, o ambiente era paradoxal. Mulheres de diversas etnias, ostrogodas, citas, godas, runas. Umas falavam latim, outras grego, outras apenas o idioma gutural dos hunos. Algumas eram troféus, outras agentes infiltradas. Mas todas sabiam de uma coisa: viver sob o mesmo teto que Atila era estar próxima da tormenta. Uma das mulheres, Íldico, uma jovem de beleza serena e voz doce, foi talvez a que mais se aproximou do homem por trás do mito. Diziam que ela não era ambiciosa. Gostava de silêncio, de costurar com as outras mulheres, de cantar canções antigas da sua terra. Foi com ela que Atila se casou em 453, durante uma celebração grandiosa. Búfalos assados, barris de vinho, música sem fim. Os hunos comemoravam com fúria. Naquela noite, o flagelo de Deus tombaria, mas não pela espada. Pela manhã, quando os guardas entraram na tenda nupcial, encontraram Atila morto. Deitado ao lado de Íldico, com sangue escorrendo do nariz, boca e olhos. Sem sinais de luta. Nenhuma marca visível no corpo. A explicação oficial: morte por sangramento nasal, agravada pelo álcool e pelos excessos da noite. Mas as teorias começaram a crescer como ervas daninhas. Assassinato por veneno, um golpe silencioso durante o sono, conspiração interna para herdar o trono. Até hoje, a morte de Atila permanece um dos maiores mistérios da antiguidade. Íldico foi poupada. Interrogada, jurou não saber de nada. Vivia em silêncio, até desaparecer da história como uma sombra ao entardecer. Ao redor do mundo huno, outras mulheres também desempenharam papéis cruciais. Conselheiras, curandeiras, mensageiras. Algumas cavalgavam ao lado dos guerreiros. Outras influenciavam decisões dentro da tenda. Eram parte viva do Império Nômade. Um império que, apesar de sua aparência bárbara aos olhos romanos, tinha sua própria estrutura complexa, onde a palavra de uma esposa, em certos momentos, podia valer tanto quanto a de um general. Os filhos de Atila, frutos desses casamentos e alianças, cresceram entre o aço e a política, mas nenhum herdou o carisma do pai. Após sua morte, brigaram entre si. Tentaram dominar as tribos, mas o espírito de unificação desapareceu, e com ele, o império. Dentro da cultura runa, as mulheres não eram figuras decorativas, eram criadoras de guerreiros, guardiãs de tradições e, às vezes, juízas invisíveis do destino. Atila sabia disso, por isso mantinha tantas ao seu redor, não por fraqueza, mas por sabedoria. E assim, entre véus, vinho e sangue, a história do flagelo de Deus se entrelaçou com as vozes femininas que cantavam à noite, enquanto o mundo queimava do lado de fora. Cada mulher que passou por sua vida deixou uma cicatriz ou um suspiro. E juntas, elas compuseram o lado mais silencioso e talvez mais trágico de um dos maiores conquistadores da história. O céu sobre a Panônia estava limpo na noite em que Atila se casou pela última vez. As estrelas pareciam espelhos quebrados, lançados sobre um lago negro,
e mesmo os ventos silenciavam-se diante do rugido da festa que se armava nas tendas centrais do acampamento Uno. Era o ano de 453. Após décadas de guerra, tratados rompidos, cidades queimadas e impérios dobrados, o flagelo de Deus celebrava, não uma vitória, mas um casamento. A noiva chamava-se Íldico, jovem e bela, de origem germânica, talvez ostrogoda, trazida como presente de aliança ou espólio de guerra. Seus olhos não carregavam o medo, mas também não refletiam ambição. Caminhava entre os convidados como uma sombra vestida de linho branco, serena, intocável. Ao lado dela, Atila era um gigante cercado de lendas vivas. Seus filhos, generais, embaixadores de povos curvados e guerreiros sujos de terra e sangue que o seguiam como se seguissem um deus da guerra em carne. Búfalos inteiros assavam sobre brasas. Hidromel jorrava de cântaros como rios dourados. A música, feroz e tribal, fazia as tendas vibrarem como tambores de batalha. Naquela noite não havia Roma, não havia Bizâncio, apenas os hunos, celebrando o ápice de seu líder. Atila riu como um trovão. Bebeu como se quisesse afogar os fantasmas de todos que havia matado. Seus olhos, embora tingidos de vinho e êxtase, ainda observavam tudo, ainda dominavam. Ao entrar na tenda nupcial com Íldico, caminhou ereto como sempre, com a capa de lobo negro flutuando atrás de si como presságio. Mas naquela madrugada, o tempo parou. O sol nasceu pálido sobre os campos. Os primeiros raios iluminaram as lanças cravadas no chão e os escudos empilhados como muralhas. Um silêncio incomum caiu sobre o acampamento. Nenhum sinal de vida na tenda principal. 2 guerreiros entraram. O ar ali dentro estava espesso, imóvel. No centro, o corpo de Atila jazia caído ao lado da cama, em um lençol manchado de sangue escuro. Os olhos abertos, a boca entreaberta, como se ainda tentasse falar. Nenhum ferimento visível, nenhuma lâmina. Apenas sangue, muito sangue, saído do nariz, da boca e dos ouvidos. Íldico, em estado de choque, sentada em silêncio, murmurava orações que ninguém conhecia. A notícia se espalhou como relâmpago. Os hunos, acostumados à morte em batalha, não sabiam como reagir à morte silenciosa de seu deus de guerra. Choro, fúria, vingança. A explicação oficial foi rápida e seca. Hemorragia interna, provocada por consumo excessivo de álcool e uma veia rompida durante o sono. Mas ninguém acreditou. Nem os filhos, nem os generais, nem os inimigos. Surgiram versões. Alguns diziam que Íldico o envenenara, enviada por Roma ou pelos ostrogodos. Outros falavam em um golpe silencioso de facção interna. Havia quem dissesse que os próprios deuses, cansados de sua arrogância, o sufocaram com sangue para que não profanasse o céu com seus gritos. Para os hunos, a verdade se diluía entre fumaça e superstição. O funeral foi digno de uma entidade. Seus guerreiros rasgaram as próprias roupas, cortaram os rostos com lâminas, para que o grande chefe fosse honrado com sangue. Durante dias, bateram tambores incessantemente até que os cavalos se recusassem a andar e os pássaros fugissem do céu. O corpo de Atila foi colocado em 3 caixões. Um de ouro, um de prata e um de ferro. Os metais que governavam o mundo, segundo suas crenças. Enterrado em segredo, em um local desconhecido, com rios desviados temporariamente para ocultar sua tumba, como se a terra não quisesse lembrar onde repousava aquele que fez reis se ajoelharem. Os escravos que cavaram seu túmulo foram mortos logo em seguida, para garantir o segredo. Nenhum monumento, nenhuma lápide, só o vazio. Mas o que Atila levou com ele foi mais do que seu corpo. Levou a coesão de um império que era seu reflexo. Seus filhos, incapazes de se unir, dividiram as tribos como pedaços de caça. Arnegisclos, Dengizish, Elac, nomes que não ecoavam como o dele. Começaram guerras internas, perderam batalhas contra os ostrogodos.
Foram traídos por aliados e derrotados por inimigos que antes tremiam só de ouvir o nome de seu pai. Dentro de poucos anos, o Império Huno deixou de existir. Como poeira sobre a estepe, espalhou-se. Suas fortalezas improvisadas foram engolidas pela floresta. Seus cavalos, libertos, vagaram sem rumo. Os romanos celebraram. Os godos respiraram. Mas o medo permaneceu. Um medo ancestral, tatuado na memória dos sobreviventes. Atila havia morrido, mas sua lenda apenas começava. Em Roma, poetas o chamavam de monstro. Em Constantinopla, monges diziam que era o castigo divino. Entre os povos germânicos, virou mito. E no coração das estepes, ainda hoje, há quem diga que ele cavalgou direto para o submundo, onde reina sobre os espíritos dos guerreiros mortos. Sua figura tornou-se arquétipo. A fúria em forma de homem, o conquistador sem coroa, o rei sem palácio, que fazia da cela seu trono e do medo sua moeda. E quanto a Íldico, desapareceu dos relatos, talvez morta, talvez enviada de volta para sua terra, talvez carregando um segredo que ninguém mais ouviria. Sua imagem ficou congelada naquela madrugada. A mulher que matou um império, com ou sem intenção. A morte de Atila foi uma cicatriz na história da humanidade. Não por como viveu, mas por como partiu. Não tombou em combate, nem foi cercado por inimigos. Não morreu como Alexandre ou César, mas em silêncio, só, dentro de uma tenda. Como se o próprio tempo tivesse decidido que não haveria glória para aquele que espalhou apenas fogo. O vento sopra frio pelas planícies húngaras. Séculos passaram desde que as patas dos cavalos hunos estremeceram a terra e os gritos de guerra rasgaram os céus da Europa. Não há mais tendas erguidas, nem tambores de sangue, mas o nome permanece. Atila. 3 sílabas que ainda vibram como aço sendo forjado. 3 sílabas que ainda assombram livros, igrejas e sonhos. Quando os cronistas do Império Romano registraram sua morte, escreveram com tinta carregada de alívio. O flagelo de Deus havia caído. Roma sobreviveria. Mas a verdade era outra. Atila não deixou apenas destruição. Deixou uma ideia. A ideia de que medo é tão poderoso quanto o exército que o carrega. Por que ele é lembrado com tanto pavor? Por que entre tantos conquistadores, Alexandre, César, Gengis Khan, foi Atila quem se tornou sinônimo de ruína absoluta? A resposta está nos olhos de quem viveu seu tempo. Não foi a quantidade de batalhas, mas a forma como ele dominava sem nunca parecer precisar de muralhas ou coroas. Atila foi um imperador sem trono, um deus pagão sem templo. Sua presença era como uma sombra em avanço. Nenhum espião romano podia prever com precisão onde ele surgiria. Nenhuma diplomacia bastava. Nenhum ouro o comprava por muito tempo. Ele não construiu cidades, não fundou bibliotecas, não ergueu palácios e, mesmo assim, sua memória sobrevive. Porque Atila entendeu algo fundamental. Não se governa apenas com força, governa-se com medo. E o medo molda impérios tanto quanto o mármore. Ao contrário dos reis de sua época, ele vestia roupas simples, vivia como seus soldados, dormia em tendas, comia ao redor das fogueiras e cavalgava à frente das tropas. Para os hunos, ele era mais que um líder. Era o espírito da estepe encarnado. Para os romanos, era a encarnação do caos, o fim anunciado da civilização. E o que restou dele? Restaram lendas. Contam que seu túmulo foi escondido sob um rio que foi temporariamente desviado, que foi enterrado com espadas amaldiçoadas, com mapas das rotas secretas da Europa, com ouro suficiente para comprar 10 impérios. Mas ninguém jamais o encontrou. Nenhuma cruz, nenhuma pedra, apenas rumores e ossos quebrados entre raízes antigas. Restaram filhos, mas nenhum com sua força. Denguizite, o mais ousado, tentou sustentar o império, tentou enfrentar os godos, manter a chama acesa,
Mas fracassou, foi derrotado, decapitado e sua cabeça enviada a Constantinopla como troféu. Os hunos, antes um só povo, dividiram-se, perderam-se, misturaram-se aos germânicos, aos eslavos, aos fantasmas do tempo. Restaram histórias. Os monges cristãos diziam que ele era o castigo divino pelos pecados de Roma, que seu surgimento foi profetizado, que sua fúria era justa, não humana, mas celestial. Outros o pintaram como o demônio em pessoa, com olhos de fogo e hálito de enxofre. O fato, Átila foi homem, de carne, osso e ambição, mas também foi símbolo. Na literatura medieval, seu nome ressurge como o de um monstro. Em sagas germânicas, aparece como Etzel, ora vilão, ora rei respeitável. No imaginário dos povos que enfrentou, virou pesadelo recorrente. A lembrança viva de que nenhum império é eterno e que às vezes a ameaça não vem do mar, mas do coração seco das estepes. No século XIX, renasceu em obras de teatro, em poemas épicos. No século XX, virou vilão em filmes, inimigo em jogos, figura em quadrinhos. Em cada adaptação, mais sombrio, mais cruel, mais mitológico. E ainda assim, impossível de ignorar. Porque Átila representa algo maior que um rei bárbaro. Representa o descontrole, o ponto em que a ordem colapsa. Onde a arrogância dos impérios encontra o custo da sua própria cegueira. Ele mostrou que o mundo não era romano, nem cristão, nem civilizado. Era humano, frágil e sujeito à fúria. Seus inimigos ergueram muralhas, mas ele passou por cima delas. Seus aliados tentaram dominá-lo, mas foram usados e descartados. Seus rivais o acusaram de selvageria, mas usaram sua diplomacia quando conveniente. E o que ele ensinou? Que não se conquista só com espada, mas com presença, que o medo é um idioma universal, que até os impérios mais brilhantes tremem diante de um homem determinado, com um objetivo e uma legião de guerreiros ao seu redor. Que não importa o quanto se escreva a história, ela pode ser reescrita em sangue. Quando lembramos de Alexandre, lembramos de cultura, de César, de reformas, de Napoleão, de ambição. De Átila, lembramos de destruição. Mas será justo? Talvez. Ou talvez Átila tenha sido apenas o produto do seu tempo, nascido num mundo onde ou se caçava ou se era caçado. Onde alianças duravam menos que a estação da colheita, onde a justiça era medida em flechas e a glória em cadáveres. O fato é que Átila mostrou aos romanos aquilo que eles não queriam ver, que seus muros não protegiam o espírito de um império em ruínas, que os bárbaros não eram apenas bárbaros, eram também o futuro. E quando o Império Ocidental caiu, décadas depois de sua morte, muitos olharam para trás e viram ali a semente do colapso. Não plantada por ele, mas regada com medo desde sua primeira investida. A sombra de Átila estendeu-se por séculos. Mesmo quando os hunos desapareceram, a lembrança de seu líder seguiu viva. E hoje ele é personagem, é vilão, é símbolo de brutalidade, mas também, para alguns, herói trágico, um homem que enfrentou 2 impérios e quase venceu. Um estrangeiro que, sem navios, cruzou metade do mundo conhecido. Um filho das estepes que ensinou reis a temer o som de cascos ao longe. Talvez o maior legado de Átila não seja o que destruiu, mas o que forçou os outros a reconstruir. Após ele, Roma olhou para dentro. Bizâncio fortificou-se. Os germânicos reorganizaram-se. O mundo reagiu. Porque Átila, por mais que não tenha deixado castelos ou catedrais, deixou um alerta. Não há civilização que não possa ser queimada. Não há paz que não possa ser perturbada. E não há nome que, mesmo enterrado, não possa ecoar para sempre. No fim, quem vence? Os que escrevem a história ou os que fazem a história tremer?